Agora a gente vai falar sobre protetor solar. Na semana passada saiu uma pesquisa apontando aí que algumas marcas não estavam cumprindo com aquilo que prometiam nos rótulos, né? E aí nós convidamos a Juliana Gumiero, que é dermatologista, justamente para poder falar sobre esse assunto e que assustou quem pôde conferir ali. Se eu não me engano, era uma lista de quase 9 marcas, né? Oi, Mônica, tudo bem? Bom dia, Juliana. Bom dia. Já não é a primeira pesquisa que sai a respeito dos filtros solares, né? Sempre, às vezes, uma vez por ano, existem algumas empresas independentes que fazem estudos para testar os filtros solares. Como todo ano, algumas empresas foram reprovadas, né? E o posicionamento dessas próprias empresas é questionando a metodologia utilizada, para saber se realmente foi a metodologia correta, porque eles acabaram não liberando dados sobre isso. Porque o filtro solar em si, o mecanismo dele de funcionamento é bem complexo. Então, até para você fazer testes, você tem que ter uma aparelhagem equipada. E aqui no Brasil, a Anvisa leva isso muito a sério. Sim. Então, para liberar um filtro solar, eles estão sempre fiscalizando bastante. Então, eu acho que alguns estudos, tipo esse, às vezes precisa ser revisto. E aí a gente ainda tem muita dúvida quando vai comprar o protetor solar. E aí a gente vai perguntar para ela agora, você está usando protetor solar? Eu uso, não deixo de usar. Mas todo mundo já tem essa consciência, assim, a gente vem falando isso há um tempão, né, Juliana? Nós estamos em campanha, né, Dezembro Laranja, campanha contra o câncer de pele. Então, a Sociedade de Dermatologia até soltou algumas pesquisas dizendo que 69% das pessoas não usam filtro solar ainda. Muito alto isso. É um risco, é pôr-se em risco, né? Você não usar o filtro solar, você acaba não protegendo a sua pele contra várias coisas, desde câncer de pele, que seria o mais preocupante, até envelhecimento, manchas, algumas doenças relacionadas ao sol. Então, assim, o filtro solar só vem a acrescentar e teria que fazer parte do nosso dia a dia, sim. E agora, qual que é a principal dúvida quando a pessoa, né, pensa, meu Deus, eu tenho que usar um filtro, usar um protetor? Qual que é a principal dúvida, Juliana? Existem muitas, né? O que a gente orienta a maioria dos pacientes, então, é usar um filtro com um fator de proteção razoavelmente alto, pelo menos 30, tá? É até o que a gente orienta as pessoas. O que é um filtro 30? Um filtro 30 quer dizer que ele protege a sua pele 30 vezes mais tempo, ela leva 30 vezes mais tempo para ficar vermelha do que se você não usasse. Então, isso que seria fator 30, 40, 50. Então, nós recomendamos pelo menos um filtro fator 30 e é preciso observar na embalagem, hoje em dia, se ela tem proteção tipo UVA e UVB, que seria contra os raios ultravioletas tipo A e tipo B. Que essa indústria de filtros solares, eles só vem acrescentando e elaborando cada vez mais os filtros. Que nós descobrimos que além da radiação ultravioleta, além da luz visível, o infravermelho, tudo isso acaba afetando a pele em vários graus, tanto contra câncer de pele, contra envelhecimento. Então, tem bastante dados novos a respeito dos filtros solares. Quer dizer, eles estão investindo cada vez mais nos filtros e protetores justamente para evitar qualquer tipo de problema. E a Juliana estava me contando que existe até hoje, para quem melasma é um problema comum, hoje uma queixa comum entre pacientes, tanto homens como mulheres, né, Juliana? Isso. E tem um protetor específico para Existe. Eles descobriram que na patologia do melasma, além da luz ultravioleta tipo A, tipo B, infravermelha, existe ainda a luz visível, que seria um espectro de luz que a gente enxerga. Então, eles acrescentaram um filtro contra essa luz visível. Uma dica para quem tem, a maioria desses filtros é o que tem aquela base. Sim. Um filtro com cor, que acaba protegendo mais do que o sem cor. Então, ainda é indicado para pessoas que têm melasma usar um filtro com base. Aliás, hoje tem facilitado, porque como a gente vive correndo, né, a gente precisa de praticidade. Então, é recomendado, mesmo quem não tem melasma, usar o protetor solar com base? Eu explico para as minhas pacientes que é recomendado você usar o filtro que se adapte a você, aquele que você usa. Então, nós temos uma gama de filtros solares gigante hoje. Existe o filtro com cor, que pode substituir a maquiagem. Existe o filtro solar que controla a oleosidade, então diminui, é como se fosse um tratamento para oleosidade. Existe filtro solar com tratamento anti-envelhecimento. Existe filtro solar para atleta que não arde o olho. Então, assim, não tem desculpa para não usar. Não é? Procure o seu dermatologista, que ele indica qual que é o filtro mais específico para você. E você vai estar aí prevenindo contra câncer de pele, contra manchas, contra envelhecimento, contra tudo que ele pode te oferecer. A gente está no mês de dezembro, daqui a pouco chega o verão, que é a estação mais queridinha do brasileiro, né? E aí é preciso cuidados redobrados, principalmente aí com as crianças. Sim, todos os grupos de risco, né? Crianças, idosos e pessoas que têm predisposição, assim, alguma predisposição familiar a câncer de pele. Então, na verdade, o certo é todo mundo usar, né? Cuidado redobrado, com crianças em praias, clubes, a gente orienta a proteção física também. Então, hoje a gente tem um monte de produto como camiseta, que já vem com filtro solar, boné, que vem com protetor solar, porque a criança entra na água muitas vezes, e mesmo os filtros à prova d'água acaba retirando uma parte deles. Então, essa proteção física ajuda bastante no dia a dia
dia para evitar queimadura, insolação também, que seriam os efeitos agudos do sol. A gente ontem teve sol, teve chuva e claro que o verão traz isso também. E no dia nublado também é recomendado usar, né, Juliana? A orientação, Mônica, é assim, a luz ultravioleta, que é uma das piores, você não enxerga. Então, o fato de não ter sol, aquela coisa, não quer dizer, os raios ultravioletas estão passando e tá queimando a pele. Então, são todos os dias, faça chuva, faça sol. Não só rosto, tá? Braços, pescoço, onde tiver exposto, sem roupa, você tem que aplicar. Para as pessoas entenderem, o que eu devo observar no rótulo? Estou ali sem um protetor solar, vou à farmácia ou vou comprar, enfim. O que eu tenho que observar no rótulo? Porque o brasileiro ainda não aprendeu a ler rótulo também, né? O básico, tá? Então, que valeria para a maior parte das pessoas, é você olhar o filtro, no mínimo um FPS 30, a Sociedade de Dermatologia orienta, e observa na embalagem, geralmente ele vem escrito UVA e UVB, o tipo de proteção. Porque os filtros mais antigos ainda não têm a proteção contra o raio ultravioleta tipo A, que ajuda também a causar o câncer de pele. Os mais novos têm, e se tiver, tem que constar na embalagem. Muito bem. São dicas importantes para a gente começar a nossa semana, né? Protegendo a nossa pele, já que a gente está no dezembro laranja. Por isso, eu agradeço a você, Juliana Gumieiro, dermatologista, por ter vindo. Convite refeito para você voltar. Muito obrigada. Obrigada, boa semana. Você também.